Preparando o Domingo. Olá, bem-vindo, bem-vinda você que agora participa conosco do programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do segundo domingo do Advento. É tempo sempre de esperança, o tempo do Advento. É tempo de expectativa, não apenas do Natal, deste Natal de 2023, mas é sempre expectativa daquele Natal, o Natal que a gente quer que aconteça no coração acima de tudo, que é a acolhida desta presença de Deus que vem até nós, mas é também aquele Natal, o Natal definitivo da vida de cada um de nós, quando partindo deste momento da nossa vida, nos encontraremos com aquele outro momento definitivo, que é este Natal, né? Quando nascemos definitivamente para Deus na eternidade. Portanto, cada Natal também nos prepara para o encontro definitivo com o Senhor. Essa é a esperança do Advento, né? De que a cada encontro que fazemos com Deus no dia a dia, no irmão, naquela nossa constante construção interior que cada um de nós é chamado a fazer, ali o Natal acontece, ali é a presença de Deus que vai se manifestando em cada um de nós, não é? Devemos ser sempre Belém dentro de nós, devemos ser sempre uma manjedoura acolhedora para o rosto de Deus que se manifesta aqui na vida da gente, não é? Cada vez que a gente encontra um dos pequeninos, cada vez que nós nos encontramos com aquela seiva da vida, cada vez que fazemos a experiência do transcendente, este encontro com Deus que vai se renovando dentro de nós. Portanto, para que a gente se prepare para escutar as leituras de hoje, vamos invocar o Espírito Santo com uma oração. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura é tirada da profecia de Isaías, capítulo 40. É o livro da consolação e começa assim: Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada de vosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas, dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Que belíssima profecia de Isaías. Aliás, todo o livro de Isaías é uma grande coleção de poemas de esperança, poemas de denúncia, sim, muitas vezes, daquilo que faz mal, a denúncia da corrupção, da injustiça, da cobiça. Ele faz essas denúncias, né? Daqueles que esbanjam e não olham o direito dos mais pobres, dos juízes iníquos. Isaías é tudo isso. É um grande profeta, Isaías. E aqui é um profeta também de consolo. Consolo diante de um povo que estava naquele momento vivendo uma situação que a gente chama de exílio. Isto é, a cidade foi destruída, as muralhas foram destruídas e o povo levado em cativeiro, levado como prisioneiro, né, para a Babilônia. E ali, então, é de lá que Isaías então proclama
tenham paciência, porque Deus é um Deus que vos dará de novo a vitória sobre isso que agora os abate. E ele começa justamente assim, esse pequeno livro do capítulo 40, né? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração. Então se vê que é um profeta também que sabe falar com intimidade, com ternura, que convida, portanto, a uma relação de ternura e intimidade com Deus. Consolai. Bem, gente, aqui é verdade que quando nós lemos Isaías, nem sempre a gente consegue essa facilidade na leitura, porque é um profeta que percorreu muitos séculos a sua profecia, porque depois dele os sucessores de Isaías continuaram anunciando aquilo que o seu mestre havia ensinado. É o caso desse capítulo que estamos lendo. O Isaías que viveu no século VIII não é este Isaías que aqui fala ao povo no século VI e que está convidando, portanto, a recordar que Deus não nos abandona, que Deus continua do nosso lado, mesmo quando a situação parece de sofrimento. E ele costuma nos convidar sempre a uma mudança de vida. É quando ele vai usar essas imagens bonitas, nivelem-se os vales, rebaixem os montes. Isso tudo foi bem interpretado ao longo da história da igreja, ao longo da história da comunidade judaica também, daquela dimensão espiritual da vida. Abaixar os montes, nivelar os vales, recorda essa necessidade que nós temos interior de também encontrar este equilíbrio, né? O equilíbrio que faz a gente cortar essas montanhas do orgulho, da vaidade, nivelar os vales, isto é, essa autoestima que muitas vezes fica lá embaixo e a gente precisa realçá-la. E ele vai usar muitas expressões que vão recordar essa necessidade de retomar a vida, retomar as rédeas da mão, não é? Muitas vezes perdemos o rumo, perdemos o prumo, nos sentimos meio perdidos, como este povo perdido, não é? De fora da sua terra, exilados, ansiando, saudosos do tempo em que viviam na terra de Jerusalém. E ali Isaías vai encorajar este povo a não perder a esperança. Nós vivemos assim, né? Tantas vezes a situação da vida faz a gente passar por altos e baixos, e Isaías vai nos recordar isso. É preciso manter a nossa confiança de que Deus, como um pastor, apacenta o rebanho. Mas Deus não nos abandona, qualquer que seja a situação que a gente tenha vivido. Por isso, essa necessidade de recuperar o equilíbrio, um equilíbrio que é também espiritual, não é? Esse equilíbrio que leva a gente a buscar o bem, a superar, quem sabe, aquelas nossas mazelas interiores, não é? Aquelas nossas sombras, aquelas dificuldades que nós temos de enfrentar a situação com coragem e, ao mesmo tempo, reconhecer os próprios erros, né? Como é importante o autoconhecimento nessas horas. Talvez nas horas de sofrimento é quando a gente mais pratica o autoconhecimento, porque a gente vai fazer uma análise da nossa vida, vai tentar recuperar os momentos que passaram e dizer onde foi que eu errei. E aí nessa hora a gente pode sim, eu precisava perdoar mais, eu precisava ter dado mais tempo para aquilo que valia a pena gastar tempo, precisava diminuir o tempo que eu gastava em coisas que não podia me levar realmente à felicidade que eu procurava. E é importante que a gente consiga se antecipar a esse momento da crise, porque é preciso que a gente possa também fazer com que essa prática do autoconhecimento nos leve a enfrentar a vida de uma maneira mais serena, que é o que essa profecia de Isaías nos convida, né? Ao consolar o nosso povo, está dizendo, deixemos, digamos, para trás aquilo que nos abateu, vamos então caminhar, olhar para frente, porque o Senhor é o pastor que nos conduz. No final, é essa frase que vai conduzir a ideia de Isaías, né? Deus, como um pastor, conduz o seu povo à sua terra. E ali o salmo é um salmo lindíssimo, um salmo que a gente sempre recorda dele nesse período do advento, porque vai dizer, mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mas olha como é bonito quando na metade desse salmo ele diz, a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Olha como essa situação de paz, ela vem encarregada de justiça, de amor, de verdade. Não podemos conseguir construir uma vida equilibrada, pacífica, sem que tudo isso aconteça, né? Se a verdade e o amor estejam juntos. Se o amor não combina com a mentira, e a mentira não pode permitir, portanto, um amor verdadeiro. Então, o amor precisa ser verdadeiro, carregado de honestidade e sinceridade. E aí, mais uma vez, o autoconhecimento é importante, né? O autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento como uma forma de revisão de vida, não é? Olha que o Advento tem essa função de nos ajudar a nos preparar para o encontro com o Senhor. Então, a revisão de vida significa, sim, um processo de amadurecimento interior. Quais são verdadeiramente as minhas intenções? Quando é que eu ajo com boa intenção ou com primeira intenção, né? Sem segundas intenções, com os meus amigos, com minha família, ou com aquela pessoa que eu amo, como eu me relaciono. Olha como é importante fazer uma revisão de vida, tentando ser sincero.
Essa parte que faz com que a gente, então, se sinta recebendo essa palavra do profeta, consolai e consolai. Isto existe esperança para quem age segundo a verdade e a justiça. É aquilo que a carta, melhor que o Salmo vai recordar. Mas a carta de São Pedro, ela é algo que aponta para um futuro ainda mais longínquo, né? Ainda mais distante, porque vai dizer, olha, quem age assim não é apenas feliz agora, mas pode ter esperança de que Deus haverá de nos recuperar para sempre em algum momento. É aquela ideia de que nós podemos dizer assim, no mundo de hoje nem sempre encontramos justiça, mas Deus haverá de fazer justiça um dia. E o texto diz, uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ora, para Deus não tem tempo, tudo é presente. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. E aí quando a gente vê, por que Deus permite o mal progredir, os bons não? Deus tem paciência. É isso que São Pedro vai dizer. Ele não quer destruir, ele quer o resgate. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Vejam só, o dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um barulho espantoso. E aí vemos uma espécie de descrição apocalíptica, um monte de imagens que ressaltam esse aspecto extraordinário do momento em que Deus vai nos resgatar de tudo aquilo que nós, quem sabe, muitas vezes nos damos conta e perguntamos, Senhor, onde está? E onde está Deus diante de tudo isso? E aí, uma série de imagens apocalípticas, então, sendo elencada pela carta de São Pedro, até que ele vai concluir dizendo, o que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Vejam como é dessa esperança, cada um de nós, de fato, busca aquilo que ele vai dizer no final, de uma vida pura e sem mancha e em paz. Essa é a vontade de todos nós, não é? Quando nós proclamamos no Natal esse espírito natalino que nos convoca a uma fraternidade maior, é como se a gente, por um instante, durante o nosso ano, pudesse nos recordar quais são os verdadeiros valores que precisamos cultivar, né? A justiça, a verdade, o amor, a paz, tudo isso faz renascer dentro da gente uma esperança, essa esperança de que céus novos e terra nova um dia haverá de existir, porque Deus não fica indiferente a tudo que acontece no mundo. Essa é a esperança cristã, a esperança que celebramos no Natal. Vamos então agora escutar o Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Assim como as leituras que fizemos até aqui, o Evangelho também nos convida a tomar uma atitude de preparação, de expectativa. E ele anuncia essa expectativa. Antes de falar que Jesus nasceu, ou qualquer coisa assim, como foi o nascimento de Jesus, aliás, Marcos não vai falar disso, não é? A gente vai ver como São Marcos já nos apresenta Jesus adulto. E aqui nessa passagem, antes de apresentar a vida de Jesus, como a gente poderia bem esperar, não é? Afinal, a gente imagina que o Evangelho vai falar de Jesus. Mas ao invés de falar de Jesus, ele nos fala de João Batista e ainda cita uma profecia que foi aquela que nós lemos na primeira leitura. Isso indica que aquilo que Marcos está nos dizendo é que para acolher Jesus é preciso preparar-se. É preciso estar com o coração disposto a escutar aquilo que ele vai dizer. Então, de certa forma, João Batista, a profecia de Isaías, prepara o leitor do Evangelho de Marcos para aquilo que ele vai anunciar. Jesus é aquele que nós
havíamos já escutado da parte dos profetas que Deus enviaria para nos ensinar o caminho do bem. Então, olha só, veja, à medida que o Evangelho também nos oferece essa atitude de preparação, quanto mais nós, agora, né, que estamos nos preparando para receber Jesus no Natal, nos damos conta que essa é a atitude cristã que cada um de nós precisa adotar nesses dias que separam a festa do Natal. É assim que a gente precisa descobrir: me preparo para aquele evento. Me preparo como? Como me preparo para esse encontro com Deus, né? É a minha oração pessoal, aí vai ser também os meus pensamentos já nesta semana, neste mês que termina o ano para nós, né? Também as alegrias que esses dias podem nos oferecer, com o encontro de amigos, com o encontro familiares. Mas pode ser também que seja um momento difícil, né? Quantas pessoas perderam pessoas queridas nesse período de Natal, e esse Natal se cobre com um manto de tristeza, e a gente precisa recuperar forças, né, para dizer não. Para além da tristeza existe uma esperança, o consolar. E olha de novo aquele texto da profecia de Isaías: consolar e consolar meu povo. Então esse texto do Evangelho de Jesus está nos dizendo isso, é preciso preparar-se. Não podemos assim entender Jesus de uma só vez, entender o que significa a vida dele para nós. E aí esse texto de Marcos vai nos dizer que João foi aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, e convidando a conversão, né? Confessava os seus pecados, João os batizava, para dizer mais uma vez aquilo que na primeira leitura percebemos. Este é um momento de autoconhecimento, de busca, de conhecer-se um pouco mais. Preparar-se o coração pode significar isso: como eu sou de verdade, como foi o meu ano, como é que eu reagi diante de tantas situações que eu vivi neste ano. Deixei para trás mágoas, deixei para trás pessoas a quem eu deveria pedir perdão, pessoas que eu magoei. Deixei para trás situações difíceis que eu deveria ter agido de uma maneira um pouco mais serena, com um pouco mais de ternura e amor, quem sabe. Então é um momento de autoconhecimento, de confessar-se primeiro a si mesmo, né? Reconhecer que poderia ter sido um pouco melhor e aonde poderia melhorar. Mas pode ser também um momento de ação de graças, né? Reconhecer que Deus nos ajudou a ser uma pessoa melhor e perceber que melhoramos este ano, mas ainda tem tanto a ser construído, né? Estamos sempre em construção, precisamos sempre nos inaugurar novamente. E assim essa passagem do Evangelho de Marcos, né, que nos fala de João, nos convida a isso. Vamos nos confessar uns com os outros pessoalmente, a si mesmo antes de mais nada, mas depois também colocar-se diante de Deus, né, e pedir a Ele que prepare o seu coração para acolher com generosidade aquele que para nós é o Salvador, é Deus, é Jesus que veio até nós como a presença, o rosto paterno e materno de Deus para o mundo. Deixemos-nos, portanto, tocar, envolver pela proximidade do Natal. Que o autoconhecimento nos ajude, portanto, a viver melhor esse momento e a sermos pessoas melhores. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela expectativa do Natal, expectativa da Tua vinda, que nos ajuda a entrar em nós mesmos e a também fazer este encontro conosco, ali no mais escondido, onde também habita dentro de nós o Teu rosto, a Tua presença, uma centelha da Tua graça, porque afinal percebemos que onde há amor, há também a Tua presença. Quando encontramos amor dentro de nós, encontramos também o Teu rosto. Ajuda-nos, portanto, a fazer esse caminho interior, a fazer essa preparação que nos ajuda a viver de maneira plena, serena, alegre, o momento de festejar no Natal o Teu nascimento, a Tua vinda na terra. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! Olá, a dica da semana é buscar ser uma pessoa melhor praticando o autoconhecimento. É claro que para isso é preciso dedicar um tempo de escuta. Dedique, portanto, tempos de silêncio nesta semana. Procure conhecer-se um pouco mais, mesmo no dia a dia, no calor. Se pergunte como foi este ano para você. Você foi uma pessoa melhor? Você percebe que melhorou do ano passado para cá? Como está, portanto, a sua capacidade de estar sempre em reforma, sempre reformando a própria vida, sempre em construção? Mas para isso é preciso praticar o autoconhecimento. Boas leituras, boas conversas, um tempo de oração, um tempo de silêncio, tudo isso contribui para que a gente possa se conhecer um pouco mais. Fica a dica. Preparando o domingo.